Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de doenças psiquiátricas. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Celso Fernandes Patelli. Celso, prazer te receber aqui no programa novamente, né, Celso? Que não é a primeira vez, né? Prazer é meu, doutor Luciano. É sempre um prazer estar de volta aqui. Esse programa que muito me agrada, tanto assisti-lo como também fazê-lo, né? Muito obrigado. Mas é vocês que enobrece o programa. Nossos convidados, né? Celso, vamos falar um pouquinho então de doença psiquiátrica? Eu acho que a gente poderia começar assim, falar, se for possível, a diferença entre depressão e transtorno bipolar. Que eu acho que é uma dúvida que muita gente, né, traz consigo. E isso é uma pergunta muito frequente. A depressão se caracteriza... Depressão, é bom lembrar que não é tristeza profunda, né? Ela se caracteriza por sintomas de apatia, de falta de engajamento, o sujeito se queixa aí de não ter energia mais nem disposição para fazer as coisas da vida cotidiana. Então ela se trata dessa apatia. Então a pessoa fica apática, a pessoa tipo assim, perde a vontade da vida. Vamos pensar assim. Sim. Enquanto o transtorno bipolar é a antiga psicose maníaco-depressiva, né? Ela alterna períodos de depressão com períodos de mania, que o sujeito fica muito exaltado, muita alegria, muito inflado, cheio de si, né? Gasta demais, fala demais. Ele pode chegar aos extremos, então, tipo assim, falar demais e de repente cair. Essas crises se alternam, né? Normalmente o sujeito fica depressivo, segue um período de normalidade, aí acontece um período de mania. Mas não é súbito, não, essa oscilação não é. Ela tem um período de tempo aí, ela não é instantânea, né? O sujeito está alegre, de repente fica muito triste. São períodos, né? São períodos, né? Ô Celso, como que a psicologia atua nessas doenças? Vamos falar um pouquinho então da psicologia. Como que a psicologia ajuda, né? O tratamento, enfim, como que atua a psicologia? Perfeitamente. As psicopatologias, né? Muitas vezes são tratadas só com o campo psiquiátrico, né? Com remédios, normalmente a intervenção medicamentosa, né? A psicologia, ela vem de um outro viés, né? É a cura pela palavra, né? O tratamento pela palavra. Então, por exemplo, vamos pensar num caso de depressão. O sujeito tá deprimido, não tem vontade de viver, então é difícil um tratamento desse. O psiquiatra normalmente medica, né? Então o sujeito melhora o ânimo, tal. Só que não adianta medicar se a situação da vida do sujeito continuar a mesma, né? Então na psicologia a gente brinca que o remédio é muleta, né? Ele serve para te ajudar a caminhar, mas depois de um tempo você tem que abandonar isso. Então a psicologia vai tratar do quê? Vai tratar da vida, E também ajudar aquele apoio que a pessoa deve ter em casa, dos familiares, todo mundo, né? Não adianta só medicamento. Não adianta, tem que tirar a causa, não adianta só tratar o sintoma. Apesar do remédio, a vida continua a mesma, né? Exatamente. Então é muito importante sempre o meio social, a família, né? Os colegas, os amigos, os colegas de trabalho e tal. Esse apoio, ele é talvez a ferramenta mais valiosa, né? E às vezes o psicólogo é chamado também para ajudar isso. Às vezes o sujeito o deprimido não tem vontade de buscar, não tem vontade de ir, fica avesso aos amigos, ao contato social. Então a psicologia atua nesse sentido também. Ô Celso, a depressão, a pessoa, o indivíduo que tem depressão já tem uma predisposição para isso? Acontece de repente na vida da pessoa? Por que ocorre a depressão? Então, essa é uma questão controversa, né? Assim como toda doença psiquiátrica, a gênese, né, a origem, ela é muito discutida. Se é genético, se é da vida, né? Por exemplo, é uma maneira do sujeito reagir, né? Então, para nós, às vezes, um evento traumático para não caracteriza, não traz a depressão como trouxe para o outro, né? Cada pessoa reage de uma maneira diferente em diversas situações da vida, né? Sim. Diversos imprevistos, inclusive, talvez morte, o luto, uma perda de emprego, alguma coisa assim que realmente machuca a pessoa, né? Normalmente, uma crise normalmente é disparador de uma doença, né? Não só na depressão, outras também, né? Na esquizofrenia, uma crise pode disparar um surto, no transtorno obsessivo compulsivo, pode agravar o sintoma da doença.
E nesse sentido, a psicologia atua dando ferramentas para que o sujeito consiga se ajudar, né? Se melhorar e sem depender de outros paliativos, né? Então vamos lá, na depressão, então o psiquiatra provavelmente vai prescrever algum medicamento e o psicólogo, a função do psicólogo é importantíssima, né? Para a gente, né, só para explicar para os nossos telespectadores como que o psicólogo então vai atuar nisso daí. Você faz também alguma reunião, alguma palestra com familiares, com amigos? Como que funciona isso? Por vezes, isso se mostra necessário. Por exemplo, assim, o pessoal fala em casos de depressivo, às vezes tem ideações suicidas, né? Então, às vezes, é necessário também intervir na família. A pessoa tem consciência que tem depressão? Esse é um problema, porque, sim, o próprio psiquiatra, quando dá o laudo, o sujeito já se queixa, né? Agora, o outro problema é que tanto a depressão, o transtorno bipolar e tal, são o que a gente chama de doenças da moda, né? Então, assim, muitos dos casos que se diz não são, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tristeza profunda não é depressão, né? Então, saber diferenciar, né, essa questão da medicação, a revelia, né? E a gente sabe que tem que tomar cuidado, né? E muito menos tomando que o vizinho tomou, não é bom, que é bom para um, não é bom para outro, né? A gente vive na sociedade do se persistir os sintomas, né? Consulte o médico. Exatamente. E procurar o psicólogo também, né? É complicada essa questão, porque às vezes o sujeito chega pra gente já com o rótulo, né? Não, olha, doutor, eu sou depressivo. A pessoa mesmo já dá o diagnóstico, né? Esses dias eu tive até um estranhamento com um dado. Eu vi um dado que o Google, né, o site de buscas, acerta, se você digitar a sintomatologia, ele acerta 70% das doenças, né? Muito me estranho não é ele errar 30%, né? Muito me estranho é você procurar na internet a sua doença, né? Então, assim, então é complicado, porque o sujeito às vezes chega e fala assim, não, doutor, eu sei que eu sou depressivo, eu só vim aqui para o senhor me receitar um remédio, ou então eu só vim aqui para o senhor me ajudar em relação à minha depressão. Então tem que tomar cuidado, não é assim, fazendo, né, leitura pela internet, verificando que vai se dar o tratamento, diagnóstico. Não, né? A pessoa tem que ter consciência, tem que procurar um profissional para poder... Isso acaba sendo mais prejudicial do que... Exatamente. E às vezes acaba lendo até alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele tem, e a pessoa às vezes acaba colocando aquilo na cabeça e fica mais doente, né, Celso? Fica, piora. Ô Celso, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando aqui com o psicólogo Celso Fernandes Patelli. Celso, transtorno bipolar. Tem vários tipos de transtorno bipolar ou não? Existem variações, mas assim, que se deve saber assim, do transtorno, é realmente isso que a gente está falando, porque normalmente, né, todo mundo oscila, né? A gente fala que a patologia, na verdade, é uma intensificação de coisas que a gente já tem, né? Todo mundo tem sua mania, né? A mania, quando começa a ser muito prejudicial... Só não pode agravar, né? Aí quando ela agrava, né, começa a ser muito prejudicial, a gente vai ser o toque, né? Aquela velha história, né? Tudo que é em excesso é prejudicial. Isso, né? a tristeza, a falta de ânimo, tal, em excesso é a depressão. O transtorno bipolar, nesse sentido, né, a síndrome bipolar, o espectro bipolar, como a nova nomenclatura, ela vem da oscilação, né, desse humor do sujeito, né? Então, enquanto tem dia que a gente acorda mais disposto, mais alegre, tem dia que a gente acorda mais triste, o bipolar é o extremo disso. Tem dia que ele acorda extremamente alegre, ao ponto de se sentir, aí tem um colega que usa a metáfora do super-homem, né? Ele se sente capaz de tudo, e fica generoso, e distribui dinheiro, e compra, e faz, e acontece, entendeu? E depois passa por uma fase normal, mas também acontece do sujeito ficar extremamente deprimido. Então, avisando os nossos telespectadores, não é o dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda bem, isso é normal com todo mundo, né? Achar que está com transtorno bipolar, né? Às vezes a gente ouve comumente aí na cidade que quando se diz, né, não sei quem é bipolar. Tem hora que eu me olho de um jeito, tem hora que é de lua, né? O de lua é diferente. Todo mundo gosta de dar um diagnóstico, né, Celso? E isso é complicado, né? A gente se apropriar do diagnóstico assim. E a gente tem que lembrar que esse sujeito que oscila de temperamento, ele tem um temperamento ruim, ele não é bipolar, né? A bipolaridade é grave, né? Tem algum exame que pode detectar esse transtorno bipolar ou não?
Então, alguns exames, normalmente a gente examina aí os períodos do sujeito, né? Porque as crises normalmente se iniciam aí no final da adolescência, até dos 17 aos 25. O sujeito que se alterna muito entre crise, mania, fase de depressão, já é um indício, né? Mas uma análise psiquiátrica seria sim, seria muito, muito pertinente se isso acontece, né? A pessoa que tem o transtorno bipolar sabe quando vai entrar em crise? Tem consciência da sua doença, Celso? Então, tem trabalhos que apontam que o sujeito, assim como o esquizofrênico, ele começa a sentir, tem pré-sintomas aí dessa crise, ele começa a detectar, ele sabe que daqui a pouco ele entraria ele se desorganiza, vai se desorganizar, vai entrar numa fase meio turbulenta, né? Tem sintomas, né, que o sujeito sente, assim, mas consciência da fase depressiva e maníaca é difícil dizer. No transtorno bipolar, em relação à cura ou controle, tem? Então, o transtorno bipolar, ele normalmente, se falando de cura é complicado, a gente pode dizer que tratamento tem. O sujeito vai ser medicado provavelmente à base de lítio, né? E ele vai ter que fazer visitas constantes ao seu psiquiatra. E também Há necessidade de internar esse paciente, Celso? Não. Dificilmente. Ainda mais que isso é da vida cotidiana, né? Se o sujeito tem aí um laço social, um meio social que seja permissivo a ele, que suporte ele, uma família, uma coisa e tal. Não. Dificilmente a gente vai pensar em quando que a internação psiquiátrica é necessária, né? Em difíceis casos. Então, o papel da família é importante. Extremamente. Agora, salvo aquelas famílias, né, ou alguns membros da família que querem ficar, digamos assim, livres, né, da pessoa por alguma data, final de ano, ou algumas férias, então força uma internação. Pode acontecer isso, não pode? Força. Isso é até comum, porque a gente vive numa sociedade do registro do eu fiz a minha parte, né? Então o sujeito faz não, eu fiz o que eu podia, tal, e daqui pra frente interna, né? Às vezes não tem paciência, não tem trato. Então, às vezes, o sujeito quer se ver um pouquinho livre, fica internado. Agora, com a lei da luta antimanicomial, não é mais permitido internações de longo prazo, né? Então, o sujeito não pode mais morar em hospital psiquiátrico. É lei, né? É lei. Entendeu? E a gente está vivendo aí um período no Brasil de desinstitucionalização, né? Ou seja, a família não deve estar forçando, né, uma internação e muito menos também o hospital que recebe, ou o médico que recebe esse paciente, ficar segurando também, sem critério, esse paciente por tempo indeterminado. Justamente. A gente vive hoje, por exemplo, o período dos CAPs, né? O CAPS, enquanto o sujeito pode passar o dia no CAPS, vai para casa à noite, ele tem uma vida que permite o CAPS, o trabalho voltando ele à reinserção social. O sujeito vai lá, é medicado, toma remédio, é acompanhado, faz atividades N ali para se reestruturar. Diferente do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico tem sintomas negativos, né? O sujeito ele volta embotado, a gente fala do sintoma negativo, porque ele perde o traquejo social, que é característica básica do ser humano. Está tirando do convívio, né, Celso? E às vezes a família que não suporta, coloca no hospital psiquiátrico, às vezes até convencido de que está fazendo um bem, de que tá, mas não. Acha que está fazendo até bem demais, né? Estou pagando, estou colocando no hospital, então fiz minha parte, como você disse agora. Né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, técnicas, como, por exemplo, o acompanhamento terapêutico, o sujeito que sai do setting, né, do consultório e tal, o sujeito vai à rua, ajuda o outro a se organizar, a arranjar serviço, a trabalhar, a se dar bem com a família, com os amigos, entendeu? Como que uma rede que suporte, que ampare esse paciente. Celso, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando com o psicólogo Celso Fernandes Patelli. Celso, vamos falar um pouquinho de esquizofrenia? O que é esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que o sujeito ele vem alucinar, ele rompe com a realidade comum, né, da maioria dos sujeitos, né? Então ele delira e alucina, né, que a gente faz. Ele vê coisas, ele tem sensações perceptivas que são falsas, né, que a gente não é comum aos outros. Para ele isso é real? Para ele isso é real. Não há
difícil não tem como você provar que não, né? Porque o sujeito vê, né? O sujeito realmente sente aquilo. Ele escuta a voz, ele vê alguma coisa e para ele isso é real. Para ele isso é real. Dificilmente você vai ver um caso de que o sujeito consiga discernir o que é real do que não é. Então não adianta, por exemplo, um familiar, um parente chegar e falar, não, você não viu, ou não tem ninguém aqui. A pessoa não vai acreditar nisso. Não. A gente tem o exemplo do filme, né, Uma Mente Brilhante, né? Aquilo lá é um sujeito muito inteligente, né? É um fato real, o sujeito realmente identifica as alucinações dele, ele tem um certo cuidado, ele desenvolve uma estratégia para não acreditar nas alucinações, mas é um caso extremamente raro, um sujeito de grande inteligência, né? Como que você faz o diagnóstico da esquizofrenia? É complicado você diagnosticar isso, até em termos médicos, mas normalmente em período de surto, né? Quando o sujeito rompe com a realidade, aí é possível se pensar em esquizofrenia, né? Ocorre alguma diferenciação, alguma coisa diferente no cérebro de uma pessoa com esquizofrenia, Celso? Tem regiões aí, a área do cérebro é complicado de dizer isso, porque, por exemplo, não existe um gene encontrado, um gene da esquizofrenia, por exemplo. Então, é difícil falar que é genético, é difícil... É isso que eu ia te perguntar. Predisposição genética, então, é uma coisa que ainda está em estudo, não é uma coisa que tem... Para psicanálise, por exemplo, não é genético. Seria estrutural, né? Seria da vida do sujeito. A esquizofrenia tem alguma relação com o uso de drogas? O uso de drogas pode ser um disparador de doenças mentais no Acaba geral. desencadeando não só a esquizofrenia, como várias outras. Depressão, toque. O uso de drogas propicia alucinação, né? Então é um gatilho, né? Quais as consequências de um portador de esquizofrenia que traz, qual a consequência para a vida dessa pessoa? Olha, dependendo do meio, é como a vida difícil também, né? A vida de todo mundo, né? Às vezes o sujeito traz mais sofrimento porque o lugar em que o meio que ele vive não tá equipado aí para ajudá-lo, né? Para ver, mas seria uma vida comum, sofre, ri, se apaixona da mesma forma que a gente, só que tem períodos de crise e... Deixa eu te perguntar, para quem está nos ouvindo, então, quem está nos assistindo, os primeiros sinais, né, da esquizofrenia, o que os amigos, as famílias, né, os familiares devem fazer? Deve consultar um psiquiatra. Deve encaminhar para o psiquiatra para fazer um diagnóstico. Para ninguém ficar perdido, nem saber o que fazer com esse paciente. Porque realmente é um caso mais complicado, né? É um caso diferente das outras patologias. Quanto mais cedo, quanto antes, melhor, né? Não tem uma idade limite para acabar, Celso? Vamos pensar. Pessoa, agora há pouco você falou, né? Estava falando de uma patologia que em torno de ocorre mais dos 17 ou 25 anos. Mas não quer dizer que chega nos 25 a doença acaba sem tratamento. Não, tem que ter o tratamento. Então, dos 17 aos 25, por exemplo, como no caso da bipolaridade, a esquizofrenia também. Ela é propícia ao primeiro surto acontecer dos 17 aos 25. Mas não quer dizer que uma idade mais avançada a pessoa isso vai perdurar. É difícil você ver o sujeito surtar a primeira vez com 40 anos, com 50 anos. Normalmente vai mais cedo. Como a bipolaridade também, o primeiro surto, a primeira crise, né, que o sujeito se desarranja, é no final da adolescência, né? Quando ele está entrando para a vida adulta. Dos 17 aos 25, mas isso pode percorrer. A gente também tem casos de psicóticos, né, esquizofrenia, que vão passar a vida inteira sem surtar. Não necessariamente vão precisar ser medicados. Isso varia. De forma mais leve, né? Varia de sujeito a sujeito. Né? Celso, vamos responder umas perguntas dos nossos telespectadores? Claro. Vamos lá? Vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta, Jean. Dr. Celso, o que é bipolaridade e quais sintomas que uma pessoa bipolar apresenta? A gente já conversou aí. Essa oscilação crítica, né, crônica de humor, não de temperamento, né? Às vezes a gente tem pessoas que são mais passionais, né, que se irritam com mais facilidade, ou então se exaltam e tal. Mas é diferente. Seria o extremo disso. Próxima pergunta, Jean. Dr. Celso, uma pergunta. Como identificar a síndrome do pânico? Síndrome do pânico.
Síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, né? O sujeito então vai sentir palpitação, uma sensação de claustrofobia, fobia social, é uma série de taquicardia, então uma série de sintomas aí que variam de sujeito em sujeito, de pessoa para pessoa, que resultando nessa síndrome que o pessoal chama de síndrome do pânico, né? Próxima pergunta, Jean. Doutor Celso, eu queria perguntar para o senhor se a pessoa que tem síndrome do pânico, se ela pode se tornar agressiva. Jorge, agressiva, talvez por causa da ansiedade, mas a agressividade em si não. Ela fica muito ansiosa, né? Ela é tomada de uma sensação de falta de ar, dessas coisas. Mas sem agressividade. Sem agressividade. Né? Não... Próxima pergunta. Crianças podem apresentar sintomas bipolar? Karen, que nem a gente conversou, é mais fácil diagnosticar após uma crise. E essa crise é comum de aparecer no final da adolescência. Mas pode acontecer. Pode. Dificilmente se encontra, difícil de diagnosticar. Próxima pergunta. Dr. Celso, uma pessoa portadora de esquizofrenia, ela pode se tornar um psicopata? É difícil, o psicopata, o esquizofrênico é um psicótico, né? Que a gente fala. O psicopata seria aquele que tem uma doença do social, né? Então o sujeito a gente é político que rouba, que é contra o social, o sujeito mata. O esquizofrênico pode vir a matar tanto quanto um sujeito normal. Então, às vezes, no momento de crise, rompe total, mas não representa grande periculosidade, não, que justifique internação ou como um sujeito normal. Tem mais alguma pergunta, Jean? Eu gostaria de saber se as pessoas que mudam de humor muito facilmente ou rapidamente sofrem de algum transtorno bipolar ou coisa assim, por favor. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Até a próxima semana. Se Deus quiser, Erika. Até a próxima. Não. Variação de humor é diferente aí essa variação de temperamento, né? É diferente da variação da bipolaridade, que são fases mais constantes, né? Quando o sujeito não é um sujeito que briga numa discussão, é um tempo, ele tem uma fase de depressão, são fases, é diferente. Celso, antes de encerrarmos o programa, eu quero te parabenizar, agradecê-lo, né, por estar aqui conosco, mas parabenizar pelo pouco tempo de formado, como eu te falei agora há pouco, pelo pouco tempo de formado, pelo grande conteúdo que você tem. Parabéns pela entrevista, você foi excelente, muito bom. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram e muito. Obrigado, doutor Luciano. É sempre um prazer estar aqui na companhia de um grande amigo, meu amigo particular. E agradeço muito, eu fico muito à vontade aqui no seu programa. E é sempre bom falar de saúde aí, temas relevantes, né? Que ajuda, né, nossos telespectadores, ajuda. Né, Celso? Você quer deixar algum recado para os nossos telespectadores? Fique à vontade. Sim, então agradeço aí o convite e eu queria lembrar que a questão medicamentosa, a questão das doenças, a gente não pode reduzir a vida psíquica do sujeito, as emoções, os hábitos, toda a dimensão do sujeito a uma vida neurológica, né? Só de nome, de classificação de doença, o sujeito é esquizofrênico, bipolar, tal, ou de remédio, de medicação, tal, que a vida boa é o melhor remédio para tudo, né? Exatamente. Quando a gente brinca, né? O que a gente leva da vida é a vida que se leva, né, Celso? Esse é o ditado mais sábio, né? Celso, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.